Amigo, tudo bem com você? Se não está, vai ficar. Se está, melhor ainda ficará. Estamos aqui para trazer um recado de Deus ao nosso coração. A palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que é de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você veja a importância de nós ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, buscar conhecimento na palavra, porque ela mesma diz: quando conhecemos a verdade, somos libertos. Libertos de quê? São muitas tradições, costumes e talvez até desconhecimento que você, conhecendo, você vai saber: nossa, por que eu fiquei tanto tempo sem conhecer a verdade? Ela vai te trazer um entendimento, uma luz, além daquilo que você compreende hoje. Às vezes você acha que compreende, mas não compreende. Mas através da verdade você pode ter essa compreensão, porque ela é a luz que nos dá o entendimento de como viver nesse mundo. A vida que na verdade é a vida, chama-se a vida de Deus, a vida eterna, quando nós temos o conhecimento da verdade. Então, a palavra de Deus fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, para ser gerado em nós a certeza, a fé. E o próprio livro de 2 Coríntios também, capítulo 5, verso 7, fala que nós não devemos viver por vista, mas por fé. Então, como que eu vivo por fé? Na verdade, pelo entendimento, pela luz que é gerada em nós, o entendimento que é gerado em nosso coração, e nós passamos aí a praticá-lo. Quando nós praticamos, sabemos que o certo e sabemos o errado, a luz nos revela que o certo é andar na palavra de Deus, no entendimento, naquilo que foi gerado no nosso espírito, essa certeza, a fé. Quando assim fazemos, nós estamos vivendo em Cristo, na palavra de Deus, aonde nós devemos viver. O próprio Jesus Cristo, falando a respeito de fé, lá no livro de Marcos, ele diz assim, ó, Marcos capítulo 11, no versículo 20, a partir do versículo 20. E passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz, ó. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, ó, se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Olha só, e continua. Ela fala assim: porque em verdade eu vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, o que disser lhe será feito. Meu irmão, isso é a palavra de Jesus. Jesus não brinca conosco, não colocou essa palavra aqui simplesmente para acrescentar mais um texto às escrituras sagradas, para completar ela ou para enfeitar. Não, ele colocou, ele disse isso para que nós pudéssemos ter o entendimento, e o entendimento que na verdade é luz, e colocar em prática aquilo que está falando aqui. Esse monte, muitas vezes você não sabe, mas às vezes você acha que é o monte, pode ser até um monte literalmente mesmo, pela sua fé. Mas eu estou falando o monte aqui, que pode ser um problema, pode ser uma situação que se alastrou na sua vida, que você agora, por não entender a verdade, o conhecimento da verdade, porque é Ele que nos liberta. João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes, Jesus Cristo fala assim: se nós se aplicar nos ensinos dele, verdadeiramente seremos os discípulos dele. Ou seja, seremos os vossos discípulos. Se nós, eu, você, nos aplicar na verdade, nos ensinamentos que ele nos ensina. E de todo momento o Senhor Jesus está nos ensinando. Quando você debruça debaixo daquilo que ele está ensinando e deixa o seu coração aprender de Jesus, porque nós devemos nos deixar ser uma pessoa que aprenda de Jesus a verdade. E aprendendo a verdade, ela vai ser útil para mim, para você, para todos aqueles que convivem ao seu redor. Então, Jesus Cristo fala assim: tende fé em Deus, somente em Deus, quando nós temos fé.
E aí, meu irmão, meu amigo, minha amiga, para nós ter essa fé em Deus, nós precisamos que ela seja gerada em nós. E para ser gerada em nós, nós precisamos o quê? Ouvir a palavra, Romanos 10, 17. E é dessa forma que nós vamos alcançar os nossos objetivos que nós estamos buscando, que muitas vezes, às vezes nós estamos buscando de uma maneira errada. Você tem direito à felicidade nesse mundo? Com certeza. Você tem direito de ser uma pessoa realizada? Também, com certeza. Você tem direito de ser uma pessoa mais que vencedora nesse mundo? Tem. Foi para isso que fomos enviados nesse mundo, para viver a vida de Deus. Ela nos é gerada, na verdade, no momento que nós aceitamos a palavra de Deus e a vivemos, a colocamos em prática. Não somos só ouvinte, mas praticante da boa palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22, fala que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da boa palavra. Quando nós praticamos a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, aquilo que nos traz o entendimento na situação que nós estamos vivendo, e nós confessamos, nós determinamos, nós exigimos, fala que tudo o que disser, lhe será feito. A esse problema. Quando nós tem o quê? Tem fé em Deus. A certeza que nós temos de ter ela em Deus, na palavra de Deus, que a minha saúde deve ser perfeita. Por quê? Uma vez que Jesus Cristo lá naquela cruz levou sobre si todas as nossas enfermidades, ela tem de ser perfeita. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. A minha vida com o meu próximo tem de ser perfeita. Porque uma vez que Jesus que levou tudo que me aborrecia, o mal que me aborrecia, ele levou. Fala que o castigo que eu tinha de sofrer, ele sofreu no meu lugar, para que, eu tivesse a vida dele, a vida de Deus, a vida eterna. Então, quando nós entendemos isso, que foi uma justiça que ele fez, pela injustiça que o homem sofre ainda hoje por falta de conhecimento, e sofria naquele momento que ele estava aqui no mundo, andando no meio de nós, e agora ele ainda continua andando em espírito através da sua pessoa, do Espírito Santo, que nos ensina toda a verdade. Ele é a própria verdade, o Senhor Jesus Cristo. E então, quando nós entendemos e a praticamos da forma que nós conhecemos, nós colocamos aquela prática da forma que entendemos no nosso espírito. Nós falamos assim, então é assim, então assim eu vou fazer. E assim faremos. Isso chama-se crédito, crer na palavra de Deus. Porque quando nós não cremos na palavra de Deus, nós fazemos um mal terrível, nós pecamos. O Evangelho de João, capítulo 16, fala ali sobre o Espírito Santo, capítulo 16, e no versículo 9 fala aqui do pecado, porque não crê em mim, Jesus Cristo falando. O pecado de não crer em Jesus Cristo é exatamente esse, de você não acreditar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Quando você não coloca crédito nela, você acha que é possível isso? Fica se é, e é. Como quando você coloca a condição de achar que não é verdade, você já está pecando. Você está descrendo da verdade. E aí é onde que nós erramos. Aonde que nós acabamos caindo nos erros, e por cair no erro, o erro traz consigo o sofrimento. Foi dessa forma que, quando estava falando do pecado, e que ele traz consigo a morte, assim, quando ele entrou no mundo, é exatamente isso. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, fala assim: assim como por um homem, por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado também veio a morte. Assim todos pecaram. Assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Porque todos pecaram, a morte passou a todos. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte veio junto. Porque o pecado gera a morte. E assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, o que é essa morte? Eu costumo falar para as pessoas que essa morte é a separação do homem a Deus, e é a natureza de Satanás. Agora, você que faz escolha. Ela é um filhote que vem em consequência do pecado. Quando você aceita o pecado, a princípio ele queima no você, te deseja, você se arde por ele, por um adultério, por um roubo que você acha que vai solucionar a situação, mas momentaneamente até parece que vai se solucionar, mas depois te traz desgraça, meu irmão. Te traz destruição, porque ele vem consigo a morte, é o pecado.
é uma fofoca, é uma mentira, que você mente para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu cônjuge. Então, na verdade, vem consigo a morte, o pecado. Depois é que você vai ver as consequências dele. Então, agora, quando nós temos fé em Deus e colocamos aquilo que Ele nos fala, aí como Jesus Cristo fala que nós temos que ter fé em Deus. E vamos dizer para esse monte, para essa situação que está nos alastrando sobre a nossa vida, e nós vamos falar, para. Em nome de Jesus, nós estamos dando um basta a esse pecado, a essa situação. Na minha vida, não. Porque a minha vida eu consagro a Deus. Em nome de Jesus, eu estou dizendo para você, pecado, essa situação que está nos alastrando. É o adultério, é a mentira, é a fornicação, é a fofoca, é falar mal do próximo. É tudo isso chama-se pecado. E ele traz consigo a morte, a natureza de Satanás, de te separa de Deus. Agora, o nosso Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus para que nós vivamos ela, a vida de Deus. Quando nós vivemos a vida de Deus, quando nós nos entregamos a nossa vida à prática da palavra de Deus, nós conhecemos ela e entregamos a nossa vida à prática da palavra de Deus, conforme está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna é de Deus, que Ele quer compartilhar com você, meu irmão, meu amigo, minha amiga. E é a partir do momento que você aceita, você gera essa certeza no seu coração e você começa a colocar em prática. Você vai viver uma vida melhor que você já viveu nesse mundo, porque você vai viver a própria vida de Deus. Receba essa palavra no seu coração. Pai, é diante do Senhor que eu me levanto a mão por esse irmão, por essa amiga, por esse amigo, por essa pessoa que dá ouvido à Tua palavra nesse momento, Pai, para que seja gerado nele, Pai, a certeza de que ele é um filho do Senhor, que não filho do diabo, como ele tem vivido talvez nas ofertas, nas oferendas do diabo até agora. Mas olhamos e determinamos sobre a vida dele a salvação, a liberdade de viver a vida em Cristo, a vida de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão. Receba essa palavra. Um forte abraço e um beijo no coração de Antônio Sandoval.